Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência, com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Olá, amigos do canal Espiritualidade. Esse trecho que vocês acabaram de ouvir é a mensagem A Melancolia, assinada pelo espírito François de Geneve, dada em Bordeaux. Não consta o ano da comunicação que o espírito transmitiu essa instrução, mas provavelmente naquele período ali das outras mensagens que Kardec traz, que serviram de base para ilustrar, para comprovar ou complementar aquelas considerações que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 5 que nós estamos presentemente analisando, Bem-aventurados os aflitos. E essa comunicação se refere a um estado de alma, melancolia, que até hoje é descrito assim pelos especialistas na área aí da psicologia. É algo que vem de dentro, não há um motivo aparente ou específico que justifique o abatimento. É uma tristeza que não tem uma origem contextualizada e é possível que existe desde a infância como um traço de personalidade. Algumas pessoas apresentam esse estado, de que sem nada aparente, sem nenhuma razão, às vezes as pessoas são até criticadas, você tem tudo e ainda assim se sente infeliz, se sente triste. E o Espírito traz então essa contribuição para esse entendimento. Porque realmente é muito estranho, imaginar que alguém que tenha todas as condições ideais de vida, e muitas pessoas são até severas com essas pessoas que têm esse estado dessa melancolia, e que não sabem explicar por que são infelizes. E esse espírito, que alguns supõem se tratar de um santo da Igreja Católica, um sacerdote que depois se tornou alguém muito conceituado na Igreja, ele veio até mais tarde ser reconhecido como doutor, como um daqueles grandes líderes que ajudaram a defender a fé católica, ele vem com a sua contribuição, já como um espírito bem esclarecido, ele reconhece isso, de que na verdade essa tristeza é o estado que o espírito se sente infeliz de estar limitado pelo corpo. E ele traz uma recomendação muito importante e que serve para as pessoas que passam por essa melancolia, mas que serve também para as pessoas que passam por grandes períodos de tristeza, e aí é possível localizar a causa na presente vida dessas tristezas, como as grandes dores, as grandes perdas que alguém enfrenta. Muito possivelmente alguém vai perder o sentido da vida atravessando esses momentos tão difíceis, tão desafiadores. Mas as recomendações que ele traz aqui para nós são importantes e elas servem para quaisquer pessoas. Serve, por exemplo, para as pessoas que trazem essa grande melancolia desde aí da sua condição de espírito, se sentindo limitado e que nem tem consciência, e também para essas pessoas que passam pelas grandes perdas. Ele fala assim, olha, acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Então é a primeira recomendação que ele dá para nós. Uma vez que a gente identifica que algo não está bom para nós, que nós não nos sentimos felizes, não estamos nos sentindo satisfeitos, que a vida parece perder o brilho, nós não podemos nos entregar a esse estado, a essa situação, a essa languidez, como ele disse aqui, que nada mais é do que uma diminuição do ânimo, do vigor, uma frouxidão, uma moleza, uma fraqueza que a gente sente na vida. E tem momentos da vida que a gente passa por desafios que a gente acaba querendo se entregar realmente a esse estado de deixar tudo do jeito que está e eu não vou me incomodar com mais nada. Ao falar isso, resistir com energia, ele está dizendo que é algo que, se nós nos entregarmos a esses momentos de tristeza,
nós teremos a nossa força de vontade, o nosso potencial realizador bloqueado. Nós podemos nos entregar de uma tal forma a esses estados de tristeza profunda que a gente se entrega totalmente. Alguém poderia dizer assim, né? Ah, mas se a pessoa já está nesse estado, ela não vai ter força para resistir com energia. É que normalmente esses estados eles não se instalam assim de súbito. Eles vão gradualmente se instalando em nossa emoção. Gradualmente nós vamos absorvendo essas sensações de tristeza, de incapacidade, de infelicidade, e é algo que vai tomando conta. Dificilmente alguém vai ter esse estado prontamente instalado. É algo que vai aos poucos, né? E mesmo alguém que sinta desde a infância essa melancolia descrita aqui por ele como essa prisão que o espírito sente na carne, ele, pela infância mesmo, ele tem momentos ali que os pais devem observar, devem ter todo o cuidado e observar. Crianças muito tristes, muito quietas, requerem um pouco mais da nossa atenção. Muitas vezes os pais ficam muito preocupados com os filhos quando eles são muito arteiros, muito bagunceiros, muito revoltados, e de fato devemos ter atenção com eles quando apresentam essas características. Mas a criança muito quieta, a criança muito introspectiva, também deve ser observada e também temos que procurar identificar o que causa aquilo. Se traz desconforto, infelicidade, não é uma característica positiva. Se isola o indivíduo e impede que ele se desenvolva, que ele atinja todo o seu potencial, também não é algo positivo. Então, mesmo na infância, nós temos como contornar isso quando nós temos pessoas atentas cuidando de nós. Mas quando nós já somos responsáveis por nós mesmos, cabe a nós mesmos observarmos quais são as tristezas que a gente cultiva, não é? Quais são aquelas infelicidades que a gente fica rememorando, fica revivendo o tempo todo na nossa memória. Porque isso tudo, como o Espírito coloca aqui, pode enfraquecer de fato a nossa vontade. Ele coloca então dessa forma, olha, que as aspirações de uma vida melhor são próprias do Espírito. Todos nós almejamos isso porque é próprio da nossa natureza. Desejar algo melhor a cada dia das nossas realizações é algo que faz parte de um impulso que nos faz evoluir, que faz crescer. O que nós não podemos pensar é que nós vamos nos realizar prontamente, em curto prazo e nem mesmo numa vida inteira. Muitas vezes o espírito não vai atingir na vida presente as suas realizações melhores, aquilo que vai trazer mais satisfação. Daí as recomendações que tantos desses espíritos deram, né? De que esperássemos pacientemente a libertação, que seria a morte, para a gente alcançar esse estado de vida maior, esse estado de vida pleno. Quando eles fazem as colocações dessa forma, eles estão fazendo a colocação na perspectiva de quem já vive fora da matéria, né? Eles estão desencarnados e eles percebem o conjunto todo. Para nós encarnados é muito mais difícil perceber isso, porque nós somos levados pela vida material a ver as coisas muito limitadamente, muito circunscritas entre o período do nascimento e da morte, e a ilusão que nós temos de imaginar que apenas a vida terrena é que representa toda a realização que nós podemos esperar. Então, é por isso que para ele, colocar dessa forma não é estranho. Mas para nós pode soar estranho, e ainda assim nós devemos pensar que ele tem razão em dizer que a máxima realização nós não teremos aqui, mas nos cabe aqui na Terra buscar a felicidade tanto quanto seja possível. Nos cabe buscar a satisfação tanto quanto seja possível. Só que o grande engano que nós vamos ter é quando nós focamos essas realizações ou essa satisfação nas coisas materiais, nas coisas passageiras, nas coisas efêmeras. Ele nos dá um caminho para a gente poder reconhecer aquilo que realmente é o importante, aquilo que realmente nós devemos focar a nossa existência. Ele coloca dessa forma, olha, pensais que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar. Então ele está falando isso para pessoas que já conhecem tudo isso que o Espiritismo tem nos ensinado. Então todos nós temos uma missão, nós temos um papel a cumprir no mundo. Nós temos algo que nos cabe apenas a nós mesmos. Um grande psicólogo do século XX, Viktor Frankl, fala sobre algo muito interessante que tem alguma correlação com isso.
que cada ser humano tem uma missão especial que cabe somente a ele, somente a si próprio cabe essa tarefa. E nós podemos identificá-la na nossa vida, naquilo que nós realizamos. É o nosso papel junto às pessoas que nós amamos. O meu papel como pai, somente eu posso realizar. Outras pessoas até poderão realizar papéis equivalentes, mas o meu papel somente eu vou realizar. A minha função como professor, como educador, somente eu posso realizar. Embora outras pessoas possam também fazê-la em favor das mesmas pessoas, aquilo que compete a mim, aquilo que foi atribuído a mim, somente eu posso fazer. Então nós, de alguma forma, nós já estamos situados pela vida no lugar exato, preciso, onde as nossas missões têm que ser cumpridas. As leis divinas, sempre muito sábias, muito justas, já nos encaminharam para as posições em que nós temos que atuar, onde nós temos que agir, onde nós temos que viver. E é aí que nós precisamos identificar onde nós somos mais relevantes, onde nós temos que oferecer o nosso melhor. Então essa é a nossa missão perante a vida, realizar aquilo que só cabe a nós. E não é nem tanto pelo outro, é por nós mesmos. As tarefas que nós temos a cumprir no mundo, obviamente, vão contribuir com outras pessoas, na formação, no desenvolvimento, na segurança, no bem-estar, mas os resultados são sempre nossos. O bem que a gente faz, mesmo que os outros não reconheçam, não aceitem, não valorizem, até menosprezem e nos ataquem por causa dele, é sempre uma conquista nossa, intransferível, porque ela vai representar o desenvolvimento da nossa potencialidade, da nossa capacidade. Então isso por si só já deveria ser para nós como um grande estímulo, como uma grande oportunidade de refletir que o mais importante da existência é o presente sempre, porque é nele que nós construímos o futuro, é nele que nós traçamos as realizações do porvir. É no presente que nós nos reeducamos em função das ações do passado. Então é onde estamos agora, é que nos cabe sempre fazer o melhor, mantendo a esperança de que no futuro nós iremos colher os frutos dessas realizações. Ele dá até exemplos aqui dessa missão que nós não podemos duvidar que todos temos, como por exemplo o devotamento à família. O nosso papel junto à família que Deus nos deu representa sempre uma missão muito sagrada. Todas as outras realizações da vida sempre serão secundárias diante dos laços de afetividade, de amor, de compromisso que nós temos pela família, não apenas a família consanguínea, mas a família que nós criamos em torno de nós, dos vínculos afetivos que construímos, e aí nós podemos colocar todas as pessoas, inclusive os seres que nós trazemos para o nosso convívio, os nossos animais de estimação, os nossos outros entes queridos humanos, os nossos amigos, os nossos companheiros de ideais, tudo faz parte dessa possibilidade de realização que nós temos. Mas é naquele núcleo familiar mais íntimo que está ali os grandes e mais preciosos compromissos e que todas as outras tarefas são sempre o quê? Secundárias diante deles. Nos nossos dias nós vemos muitas pessoas sacrificando a convivência familiar porque estão em busca dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas realizações pessoais, e eles têm sim o seu valor, mas o que pode superar o papel de um pai ou uma mãe em termos de conquistas no mundo se ele perder o seu filho? Se ele não tiver vínculos afetivos e não tiver bons exemplos para transmitir. Se esse filho não tiver boas lembranças desse pai e dessa mãe. Se ele não tiver esses pais como referências, como aqueles que são o seu porto seguro, que são aquela referência de que quando eles se sentirem mais abatidos, as primeiras pessoas que eles vão querer estar juntos para se sentir fortalecido são os seus pais. Então, se nós não estivermos cumprindo esse papel, nós estamos fracassando na nossa missão. Isso acarreta às vezes para as pessoas um pouco de culpa, um pouco de medo, mas a gente não precisa, ficar carregando esses sentimentos se nós estamos agindo com boas intenções, seriamente. Às vezes a vida nos exige um certo afastamento de algumas tarefas, de alguns compromissos que nós já reconhecemos importantes.
E quando é pelo bem dessa nossa própria família, isso é natural. O grande problema é quando a gente se deixa enganar. A gente está dizendo que está fazendo pela família, quando na verdade está fazendo por si próprio. Quando na verdade está buscando por si mesmo apenas. E alguns vão até ter dificuldade de trabalhar com essa ideia, porque vão dizer, a gente não pode viver só para o outro. E de fato a nossa vida pessoal é muito importante. Mas há compromissos que se sobrepõem. E o dever que nós temos com os filhos durante um longo período da vida deles é sempre prioritário em relação a qualquer outra conquista. Vai demorar muito ainda para se comprovar que isso seja diferente. Isso se explica por algo muito natural. Até nós nos tornarmos independentes, autossuficientes, nós precisamos de pessoas que sejam esse apoio para nós. E se nós estamos falhando nessa realização para aqueles que estão chegando, nós não estamos cumprindo bem a nossa tarefa. Pode-se inventar a desculpa que for, o sofisma que for, a novidade que for, estarão errados diante do mundo espiritual, diante das leis divinas. Aguardemos o tempo e ele esclarece, ele mostra tudo isso com clareza para quem tem ainda dúvidas sobre isso. Mas aqui ele coloca então que além da família ou qualquer outro dever que Deus tenha nos confiado, qualquer outra missão que Deus nos tenha confiado, isso envolve a nossa profissão, a nossa tarefa, aquilo que nos faz importantes na vida. E o importante aqui é no sentido de não brilhar, de não se destacar, mas é o importante no sentido de contribuir para o coletivo, contribuir para que outros possam se realizar, se tornar felizes. E ele dá uma última recomendação no final, dizendo assim, e se no curso da nossa prova, o cumprimento da nossa tarefa, vir tombar, quer dizer, recair sobre vocês os cuidados, ou, traduzindo aqui para uma colocação mais moderna, as dificuldades, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para suportar. E é isso que nós precisamos muitas vezes desenvolver na vida, Essa força de resistir às dificuldades, sabendo que elas são sempre passageiras. E corajosos tendo fé. Porque a coragem verdadeira é essa, É você continuar acreditando, apesar de muitas vezes sentir fraco, muitas vezes sentir incapaz. Mas ainda assim você sabe que a força não vem só de você, vem do alto, então você continua insistindo naquilo que você, pela sua consciência, reconhece que é importante e é o seu dever. E essa é a coragem que nos ajuda então a suportar, a vencer todas essas dificuldades. E ele continua dizendo, olha, enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Ele está falando dos nossos entes queridos que já partiram, que tantas vezes nós lamentamos a distância que nós temos deles, ou até de que eles já não existem mais. Há pessoas que sofrem muito com essa ideia de imaginar que os seus entes queridos já nunca mais serão vistos. Felizmente, na doutrina espírita, para nós não há dúvida disso. Nós sempre reencontraremos as pessoas que nós amamos e até as que nós odiamos. Então é melhor a gente aprender a amar, porque daí a gente só vai encontrar pessoas queridas mesmo. Mas ele então coloca dessa forma de que a vida terrena ela é muito curta diante de toda a vida do espírito, que é infinita. E esse pensamento ele é muito importante, no momento das dores, das dificuldades, a gente sempre relembrar isso, de que isso aqui é um nada. Essas lutas, essas confusões, esses problemas que nós estamos vendo no mundo, tudo isso é um nada na vida do espírito. Não é que não haja dores, não é que não há sofrimento, mas é tudo muito pequeno e efêmero. Por isso que não vale a pena brigar, espernear, a gente disputar com tanto afinco como muitas vezes a gente faz, sempre querendo ganhar, vencer a todo custo, achando que tudo se realiza aqui. E é uma grande ilusão, é uma grande infantilidade da nossa parte imaginar que toda a nossa realização poderia se dar nessa curta existência terrena. Na verdade, nos momentos de dor, de luta, nós temos que lembrar isso. Tudo é muito passageiro. E é assim a vida toda. Se nós formos lembrar de todas as dores, todas as dificuldades do passado, onde elas estão? No passado. Elas já não existem mais. Elas só nos ferem hoje
se a gente ficar rememorando com amargura, com pesar todas essas dores, todos esses problemas. E não como se tivessem sido apenas lições, apenas exercícios, apenas atividades que desenvolveram a nossa força, o nosso caráter, a nossa resistência. Então, lembremos sempre disso, diante de quaisquer desafios. Tudo é muito passageiro. E não nos entreguemos a nenhuma ordem de tristeza, seja por causa reconhecida na presente vida, seja porque nos sentimos limitados pela vida material. Não nos entreguemos às dificuldades, a essas dores, a essa tristeza que nos tire a força. Se estiver muito difícil, peçamos ajuda através da prece, através dessa ligação do pensamento com Deus, ou peçamos ajuda aos encarnados aqui que estão próximos de nós. Compartilhemos dessas nossas angústias. Não temos ninguém de confiança? Procuremos os profissionais da área da saúde mental, psicólogos, aqueles que têm boa formação. Procuremos o atendimento fraterno nas casas espíritas. Conversemos com aqueles amigos verdadeiramente assim sábios que a gente às vezes tem um ou outro na vida, mas procuremos esse apoio. Tenhamos certeza de que aqueles que buscam sempre acharão. Eu convido então todos para, neste momento, a nossa prece de agradecimento a Deus, pedindo ao Pai que nos dê a força para vencermos os desafios. E a todos os nossos irmãos que passam por provas tão difíceis, Senhor, em especial a todos aqueles que estão envolvidos agora nesses conflitos que se passam em Israel e em toda aquela região. Mas igualmente, Senhor, nós pedimos aos nossos irmãos que atravessam momentos difíceis também de conflitos em outras regiões do planeta. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa enviar os Espíritos Consoladores para ajudar aqueles que atravessam esses momentos difíceis. Que possam também os sábios e generosos Espíritos amigos a intuírem bons pensamentos, pensamentos de fraternidade, de compaixão, as pessoas que mobilizam os instrumentos da guerra, sejam as armas bélicas, sejam as movimentações políticas, diplomáticas, sejam aqueles que movimentam a informação, manipulando as ideias e os fatos. Que o Senhor possa inspirar no coração de todas essas pessoas envolvidas, Senhor, o sentimento de compaixão, o sentimento de caridade, para que possam agir de forma a evitar tanta dor e tanto sofrimento, Senhor. Embora saibamos que a dor tenha sido tão necessária em nossa evolução, que possamos ter a nossa consciência desperta, Senhor, para que reconheçamos no trabalho, no bem ao próximo, a forma mais vantajosa de repararmos erros que tenhamos praticado. Que possamos ver nascer em nosso planeta, Senhor, uma nova fase de paz, de entendimento, e que de nossa parte, Senhor, possamos emitir apenas pensamentos de paz, de apaziguamento, envolvendo todos os envolvidos nesses conflitos que temos ouvido, Senhor. E que eles possam receber as vibrações de paz e de amor, que as legiões de espíritos amorosos e benevolentes envolvem todo o planeta. Que possa haver uma nova disposição no coração de cada pessoa, Senhor, para a prática do bem, para a vivência da caridade. Permita, Senhor, que assim seja. Graças te damos. Meus amigos, nós encerramos aqui então esse episódio do programa Ponto de Vista. Continuemos aí convictos de que nesta hora a humanidade continua sendo amparada e assistida por Jesus, por
todos os seus prepostos, por todos os trabalhadores do bem, como sempre foi e como sempre será. Não permitamos que nenhuma ideia de medo, de terror, de ameaça, tantas coisas que são divulgadas, venham insuflar em nós sentimentos de desesperança, de falta de fé. Continuemos confiantes e não imitamos nenhum tipo de vibração, de sentimento antagônico contra qualquer pessoa que seja. No fundo, todas as pessoas envolvidas nas lutas, nos conflitos, são vítimas. São vítimas de si mesmas, do ódio que guardam em seus corações, das ambições que possuem. São todos aqueles que se ouviram, não entenderam, ou rejeitaram, não quiseram ouvir as lições que o Evangelho nos ensina. Certa vez Jesus disse, ele colocou dessa forma: aprendestes o que foi dito aos antigos, odiarás o teu inimigo e amarás o teu próximo. Eu, porém, vos digo, amai os que vos perseguem e caluniam. Jesus deu essa lição há 2000 anos e ela foi esquecida ou tem sido sistematicamente desprezada pela humanidade. E é por isso que nós não vemos solução dos conflitos, porque falta esse amor aos ditos inimigos. A solução virá quando nós deixarmos de nos vingar, quando deixarmos de querer revidar o mal com o mal. O dia que aprendemos a amar, a perdoar e ajudar os que nos perseguem e caluniam, orar por eles, ajudá-los quando precisarem, nós veremos superada essa fase da humanidade. E ela será, talvez não tão rápido quanto a gente deseja, mas no tempo certo. Então nos mantenhamos confiantes. Um grande abraço a todos e continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade, no site atenormorais.com.br e até um próximo programa. Um grande abraço a todos e até mais.